A graça e a paz. Já tem muito tempo que eu sonhava com esse momento. Para dar esse testemunho, eu queria honrar a Carla e Vandecinha. Queria que vocês estivessem aqui também conosco. Vocês vão entender por quê. Nosso Deus é um Deus que transforma maldição em bênção. Agindo Deus, ninguém impedirá. Muitas vezes a gente não está entendendo quando está passando por algumas situações, mas o propósito dele sempre é maior. Em 2015, eu tive descolamento de retina e teve todo um processo. Na visão que eu enxergo na direita, eu coloquei um gás, fiquei 8 horas de cabeça para baixo durante 21 dias para poder o gás colar a retina e deu certo. O olho esquerdo eu fiz o mesmo procedimento, só que descolou novamente. Aí eu botei um óleo e fiquei alguns meses com esse óleo, a pressão subiu, atingiu o nervo óptico e eu perdi a visão. Eu fiquei cego do olho esquerdo. Aparentemente uma maldição, mas para quem confia no Senhor, não existe nada que Ele não possa mudar a situação. Não existe nada que fuja do controle dEle. O Senhor está no controle de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Desde 2000, que eu faço concurso público, e eu passava, mas a classificação não dava para eu ser nomeado. Eu queria tribunal, e o tribunal é muito concorrido. Quem estuda para concurso sabe, a concorrência é grande. E aí, em 2017, eu fiz o concurso como portador de necessidade especial para o Tribunal de Justiça de Pernambuco. E quando saiu o resultado, foi uma surpresa. Deus surpreende, né? Não na força do nosso braço, mas por Ele. Eu tirei em primeiro lugar. Mas a promessa, como a gente aprende com os nossos fofinhos, tem que ser conquistada. Não existe como você entrar na terra da promessa sem passar pelo processo, porque o nome do Senhor há de ser glorificado. Nunca será sobre você, mas sim será sobre o que está sobre você. E quando eu cheguei na banca, levei o meu laudo, não tinha no edital, nem tinha no ato convocatório para levar exame. Eu achei que eu ia fazer esses exames lá na hora da perícia. E aí a banca disse: olha, se você não trouxe exames, você não está como portador de necessidade especial, e me cortou. Aí é onde entra duas guerreiras do Senhor, Carla e Vandecinha. Essas duas foram instrumentos poderosos na mão de Deus. E aí tentamos reconsideração, fiz novos exames, comprovando a cegueira legal, um laudo comprovando, e mesmo assim a banca não aceitou. Entramos com ação ordinária, 1 ano para responder a intimação, porque era carta precatória. E tudo isso é um desgaste. Quando você passa por um processo, para você tomar posse da promessa, seja ela qual for, esse processo é um desgaste interno. As nossas emoções ficam realmente, né? Agora eu tenho que honrar a Fá.
né? Foi uma mulher sábia, que sempre me empoderou, que sempre me fortaleceu quando eu estava fraco, porque é muito difícil você ter uma expectativa e ser frustrado, e você achar que está quase conseguindo, e de repente dá tudo para trás. E aí nós entramos, né, com essa ação ordinária. Teve a primeira sentença, e na primeira sentença o Estado não tinha verba para fazer como é, Carla? Da perícia, né? A perícia não tinha verba, e eu chamei o meu médico para participar e explicar. Professor da Universidade Federal, faz parte do Conselho de Oftalmologia, e ali na hora o homem deu uma aula. Ele não só comprovou que eu tenho uma cegueira legal, como comprovou que o laudo que eu apresentei estava certo, e que a banca estava errada. E aí, sentença favorável, e precisava agora ir a outra etapa do concurso, que era corrigir a redação. Uma coisa é você corrigir sua redação no meio de todos os candidatos, outra coisa é você corrigir só a sua, né? Então os critérios iam ser mais avaliados, e era mais um gigante a cair, para eu tomar posse dessa terra prometida. Mas Deus não tinha perdido o controle, corrigiram minha redação, e eu fui aprovado na redação também, sem nenhum problema. Aí a Procuradoria-Geral do Estado recorre. Gente, o recurso, quando eu li, eu disse, meu Deus, aos olhos humanos, sabe os espias, aqueles que chegam e não veem o fruto? Porque ali dizia claramente, mostrando tecnicamente que eu não tinha direito, que eu ainda ia pagar os honorários dos advogados, né? E aí vem toda uma situação, né, interna, mas aí as guerreiras do Senhor. Deus uma vez me deu uma visão, quando Carla estava chegando lá, eu estava lá aguardando, em frente à vara da fazenda, e quando ela vinha, gente, eu vi um monte de anjo atrás dela. Deus vai na frente, quebrando as correntes, é desse jeito. Ele não perde o controle não, Ele está no controle. E aí veio a segunda instância, e na segunda instância foi justamente na época da rainha Esther, da festa de Purim, e eram 3 desembargadores que estavam julgando o recurso, e Carla veste uma toga, parecia a rainha Esther, gente. Ela vestiu a toga e se apresentou. Se os desembargadores achassem conveniente, permitiriam que ela falasse, estenderia o cetro. Se não, ela ia ter que recuar, não é assim? E aí o cetro foi estendido, essa guerreira abriu a boca, era fogo puro, por unanimidade. Unanimidade. Nós vencemos o recurso. As duas guerreiras do Senhor, dupla honra na minha vida, 2 filhas de honra. Muito obrigado, muito obrigado. E aí sai, ainda tem gigante, a gente pensa que acabou. Olha, o fruto é grande, tem que ter 2 homens para carregar o fruto. Os gigantes fazem parte do processo, mas vai valer a pena. Todas as vezes, tudo que acontecia, gente, eu corria para os fofinhos. Tudo que acontecia, qualquer notícia, eu corria para eles. Sempre vinha palavras de empoderamento, de força. Sempre vinha realmente algo diretamente do trono de Deus, para me empoderar, para continuar. Porque tinha vez que dava vontade de deixar para lá. Estava tão desgastante, desde 2017 que vem essa luta, que eu estava já perdendo minhas forças.
Fofinha, fofinho, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Porque vocês não deixaram eu desistir. E hoje eu estou em posse de vitória. Aleluia. 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 E aí, sai o cumprimento da sentença. Para me nomear, na sentença estava nomeio de imediato, mas ainda tinha um gigante. No começo da pandemia, o presidente do tribunal fez um ato suspendendo todas as nomeações, inclusive o prazo do concurso foi prorrogado, está suspenso. Aos olhos humanos, gente, não tinha como eu ser nomeado. Tinha uma sentença ao meu favor e tinha um ato que suspendia as nomeações. E aí, essa semana que passou, na quinta-feira, ele assinou a decisão, mandando me nomear de imediato. E ainda tinha mais. Eu falei com a supervisora dos recursos humanos e ela disse: olha, primeiro é a nomeação do ato, ou a publicação da decisão, para depois a gente preparar a sua nomeação. O desembargador disse: publica direto a nomeação. Sexta-feira já saiu minha nomeação, já foi publicada. No dia 4 de setembro estarei tomando posse. Porque Deus é fiel. Não por mim, não foi por minha força, foi pela fidelidade do Senhor na minha vida. E hoje a gente está aqui como uma só carne, para glorificar o nome do Senhor, porque toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ele. Eu estou me tremendo toda, porque não foi só a nomeação. Ele não falou tudo, ele é bem assim manso, né? Mas Romero tem... Romero tem 20 anos, não é isso? 20 anos como servidor público, e quando ele perdeu a visão, ele passou por muitos momentos difíceis, de humilhação, de vergonha. E quantas vezes ele dizia assim para mim: eu cheguei até a beira da praia e eu não consegui. Não foi tão manso assim as decisões judiciais. Não foi tão delicado. Eram momentos difíceis, né? De desânimo. Mas a gente tinha algo no coração. A porta que Deus abriu, ninguém fecha. A porta que Deus abre, só Ele tem a chave para fechar. E não depende das circunstâncias, depende do que Ele falou. E do que Ele falou, está falado. E Deus abriu a porta. Ele passou em primeiro lugar. O diabo veio dizer às circunstâncias: muitos gigantes, desista. Não tem terra prometida. Quem prevalece mais? O que o gigante diz ou o dono que está acima dos gigantes? É o dono que está acima de tudo, Deus. E aí teve uns momentos assim bem difíceis, delicados, e a gente orando, clamando a Deus. E eu disse assim: meu Deus, eu creio. Eu tenho um caderninho que a gente anota tudo, minhas orações. Senhor, nós cremos. E olha, 2017, 18, 19, a colheita chegou agora, 2020, temos o jubileu. E outras pessoas passaram na frente dele e nada, e tudo era difícil. Tudo dizia que não, tudo dizia que não. Mas prevalece aquele que disse na cruz: está consumado. O que prevalece é o que está na cruz: está consumado. Aleluia. O que prevalece é o que está na cruz. Ele disse: está consumado. E Ele prevalece em todas as lutas. O nome dele é Senhor dos Exércitos. E aí, quando foi essa semana que ele disse: saiu a nomeação.
saiu a nomeação. E quando a gente viu todo o processo, aí uma querida nossa disse, mas espera, acho que segunda-feira vai. Eu disse, vai não, minha filha, vai sair na sexta. Porque nós somos homens e mulheres que servem ao Deus de milagre. Nós somos homens e mulheres que Deus faz o impossível acontecer. Nós somos homens e mulheres que não andamos segundo o que nos dizem. Andamos, botamos o pé no mar e ele se abre. E aí na sexta-feira de manhã, quando ele abriu o computador, aí estava lá a nomeação. Ele disse, saiu, fui nomeado. Eu comecei a chorar, aliás, desde quinta-feira que eu só faço chorar. Porque o choro pode vir por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus é fiel. Começou a estação da colheita. O fruto é bom, a terra é boa. O fruto é bom. Eu acho que vocês não entenderam. Vocês estão tão envolvidos com as circunstâncias. Porque vocês aí, é porque eu estou de sapato alto. A gente veio digno para honrar o dono da terra. É para gritar, é para pular, é para declarar. É Ele. O fruto da terra. Chegou a colheita. É estação de colheita. É estação de restauração. É estação de mudança de sorte. Não é pelo concurso, é pelo que Deus falou na sua vida. Você tem uma promessa. Você não tem uma promessa? Nós temos a promessa. Começou. E Ele é fiel. Por isso, nunca vai celebrar. Teu amor me conquistou. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé. Porque tudo isso é por Ele. A honra e a glória é para Ele. É para Ele. Eternamente. Nunca me abandonou. Nunca nos abandonou. Nunca me abandonou. Teu amor Me conquistou e eu sou teu. Completamente. Eternamente. Oh, Ele é fiel. Nunca me abandonou. Teu amor me conquistou. Eu sou completamente eternamente. Declare isso. Declare. E eu sou teu. Fofinhos, Completamente vem cá. Cláudia e Cris. Eternamente teu. Olha, igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês. O tempo que você chorou, é porque não dá para eu ser contida como um Romero. Não dá. O tempo que você chorou, você ficou debaixo do joelho, chorando, envergonhado. E no momento desse, Deus está dando um sinal. Chegou o momento, grite e celebre. Bota o diabo debaixo dos seus pés. Completamente. Eternamente. Levante as suas mãos ao alto. Levante as mãos ao alto, mais alto que você puder. Tem alguém feliz com Jesus hoje aqui, não? Tem alguém feliz com Jesus hoje? Então nós vamos fazer algo. Eu vou contar de 1 até 3. Quando chegar no 3, com as mãos levantadas, você vai dar os pulos mais altos que você puder. Amém? Amém? Tem alguém comigo? Tem alguém comigo? Vamos lá. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Nunca me abandonou. Teu amor me conquistou. E eu sou
Esses anos todos, Romero nunca murmurou. Romero nunca disse, ele me abandonou. Ei, Cris e Cláudio, vocês vão orar por nós? Volta. Oxe. Não, vou pregar não. Ele nunca murmurou. Vocês não sabem a dificuldade dele de ter só um lado da visão. E eu fico junto dele. Eu ando do lado esquerdo dele, porque eu sou a visão esquerda dele. Ele tem a direita e eu completo com ele na esquerda. Mas ele nunca murmurou. Nunca ele disse assim, Deus esqueceu de mim. Abatido sim, desanimado não. Hoje eu ouvi uma coisa do apóstolo Cláudio. Deus estava procurando homens corajosos e fortes. E homens corajosos e fortes não estão na sua força, estão na dependência do Senhor. Aleluia, oro. Aleluia. Desde 2017 que Deus tem falado conosco sobre a palavra de Levítico, a palavra de jubileu. 2017 foi jubileu em Israel. Pela primeira vez Israel pôde celebrar o jubileu na sua terra. Porque o Estado de Israel nasceu em 48, mas em 67 Israel conseguiu ter de volta o território do Monte de Sião, onde fica a fortaleza de Sião. Então, de 67 a 2017, foi a primeira vez, desde 70 depois de Cristo, mais de 1.800 anos depois, que Israel pôde celebrar o jubileu. Porque eles não podiam celebrar o jubileu, porque o local do monte do templo não pertencia a Israel. Estava na mão de estranhos, de gentios. E a promessa era que Israel um dia voltaria a celebrar o jubileu. Então o Estado de Israel nasce em 48, mas eles não têm aquele território. Em 67 o território vai para a mão deles. Quando chegou 2017, fez 50 anos dessa conquista. E nós fomos para Israel em 2017 celebrar o jubileu. E Deus nos falou que seria um jubileu para o povo dele. Só que a gente não entende, a gente acha que jubileu é simplesmente celebração. A gente não entende que é um lugar de guerra. A gente não entende que é um lugar de confronto. Por quê? Porque você vai trazer de volta o que era seu. E como é que a gente pega de volta o que era nosso? Com guerras. Como é que a gente reocupa um lugar que nos pertencia e o inimigo tomou? Jesus disse que a gente precisava tomar com violência. Jesus disse que a gente precisava tomar com autoridade. Que se a gente não fizesse violência contra o reino das trevas, eles continuariam com o que é nosso. Israel guerreou em 67 e pegou o que pertencia a eles. Foi para cima, como Davi foi para cima de Golias. E foram 3 anos de muita intensidade, muita guerra. Tem sido. Por quê? Porque Levítico 15, 18 a 21 diz que no ano do jubileu seriam 3 anos de guerra, 3 anos de conquista para a gente pegar o fruto da terra. E é exatamente o período que pastor Romero está guerreando, desde 2017. E nós pedimos um sinal depois do jejum de 21 dias que nós fizemos. Eu pedi, Senhor, dá um sinal. Não precisa ser na minha vida, mas dá na vida, Senhor, do povo da tua casa. E nas orações que nós fazíamos lá em cima, a gente pediu sinais no presbitério. Que Deus desse sinais no presbitério. Exatamente ontem encerrou o jejum. Exatamente, para alguns vai encerrar hoje, para outros encerrou sexta. Mas foi exatamente quando o pastor Romero ligou e disse, eu estava lendo o último dia do jejum dos 21 dias. E ele telefonou e disse que a vitória tinha saído. Gente, eu estou tão feliz, eu não estou feliz com isso. Porque eu sei que isso para o pastor Romero não é nada. Ele viveria sem isso, mas ele não viveria sem a promessa. Ter mais ou menos, ser mais ou menos, para o pastor Romero está tudo resolvido no coração dele. Mas a certeza que Deus fez,
Isso é a melhor vitória que nós podemos ter. E hoje a gente está tendo uma vitória de jubileu, gente. A gente está tendo uma vitória de jubileu. Os apóstolos da casa estão vivendo jubileu. E sobre o jubileu em Levítico 25 diz que nós vamos voltar na terra da nossa herança. Que a nossa parentela ia ser liberta do cativeiro. Eu tive uma vitória nesses dias, nessa quarentena, que é completamente jubileu. Vale muito para mim, valia muito, porque vidas é muito importante, salvação de vidas é muito importante. Então Deus começou a dar os sinais, porque nós estamos caminhando, estamos vivendo o último mês do calendário bíblico, porque o próximo mês já será Rosh Hashanah. Nós estamos no mês de Elul, veja que coisa linda o mês de Elul. Aí vocês dizem, mas é importante mesmo a gente saber o calendário bíblico. Vai lá em Neemias 6, 16, 17, diz que no mês de Elul, o povo de Deus consumou a restauração dos muros. Foi no mês de Elul. Deus queria que eu e você soubesse que foi no mês de Elul. E no mês de Elul, pastor Romero, Deus terminou de reparar as brechas que faltavam do seu testemunho. Está completo. Você hoje é um homem restaurado. Você hoje é um homem restituído em todas as áreas. E o mais Ele fará. E o mais Ele fará. Mês de Elul, o rei sai do palácio. Durante o ano inteiro, o rei ficava no palácio. Então você, para falar com o rei, você tinha que marcar uma audiência. Eu posso falar com o rei, eu vou olhar aqui o horário para saber quando ele pode lhe atender. E as pessoas ficavam esperando humildemente o rei atender. Todo rei de Israel, para ser atendido por eles, era assim. No mês de Elul, sabe o que o rei faz? Sai do palácio e vai para o campo. E qualquer pessoa que quiser falar com ele, está acessível. O rei saiu do trono e foi passear no campo. É por isso que em Israel as noivas amam casar nessa estação, porque é uma estação que o rei está no campo. Se na história de Israel diz assim, é porque na sua vida tem que ser assim. Aproveite. Pastor Romero e a pastora Fátima encontraram o rei no campo. Venha também encontrar. Ele saiu do palácio. Deus abençoe. Aleluia. Pai, nós te agradecemos como família 61, como teu povo. Nós te agradecemos por tão grande fidelidade, porque eles têm andado com tanta honra nessa casa. Eles têm andado, Pai, de uma maneira, Pai, que é exemplar, Senhor. Eles têm sido os notáveis da terra. Eles têm sido, Pai, aqueles que colocaram a mão no arado e não olharam para trás. Nenhum dia eles estiveram desanimados. Nenhum dia eles pensaram em desistir da obra, nem desistir dessa casa, nem desistir do lugar de atalaia. Senhor, sempre disponíveis, sempre acessíveis, sempre misericordiosos e compassivos. Senhor, sempre dispostos a rever, sempre dispostos a andar mais uma milha. Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor abriu essa estação de Elul com algo tão poderoso para as nossas vidas, com algo, Pai, tão poderoso que está alegrando nossos corações, está fazendo a igreja celebrar, a igreja agradecer. Essa é uma noite que nós concluímos o nosso jejum. Nós entregamos o jejum do buraco da agulha a Ti nessa noite, porque teus filhos encontraram o buraco da agulha, não por força, nem por violência, mas foi o Teu Espírito que os colocou.
Nós te agradecemos, nós te pedimos, Pai, que o pastor Romero continue sendo, Senhor, este homem de testemunho, este homem de aliança, este homem que vai glorificar o teu nome, nesse novo lugar de autoridade que o Senhor deu a ele, porque o Senhor está dando novas patentes, porque o Senhor está dando uma nova autoridade, para um novo tempo, é vir um novo, odres novos, e um novo tempo. Nós te agradecemos. Obrigada pela pastora Fátima, ser essa mulher sábia, a mulher que edificou lá, a mulher que, Pai, estava diante de Ti, para uma restauração, como Ruth estava, Senhor. Quantas vezes ela pregou isso nessa casa? Quantas vezes ela se levantou assim pelas mulheres dessa casa? Quantas vezes ela chorou nossas dores? Quantas vezes ela celebrou nossas vitórias? Muitas vezes, Senhor, ela não tinha nenhuma vitória na vida dela, mas ela celebrava as nossas. O Senhor a colocou hoje, Senhor, como Ruth, porque ela hoje é restituída com seu Boaz. Oh Senhor, e ela fortaleceu as gerações, e ela fortaleceu o testemunho das mulheres dessa casa, e de todas quantos ouvirem, saberão que pastor Romero e pastora Fátima são chamados pelo nome do Senhor, e eles são benditos, eles e seus filhos e seus netos serão conhecidos nas nações, e todos quantos ouvirem essa história, saberão que o Senhor agiu por eles, e nessa casa se levanta um memorial, em nome de Jesus. E a família diz...